Tudo o que é sólido desmancha no ar. A vida operária nas cidades industriais. Conteúdos: condições de vida e trabalho nas cidades, êxodo rural. Cultura moral da classe operária. Objetivos: analisar as condições de vida nas cidades. Caracterizar o êxodo rural e a cultura moral da classe operária. As imagens do slide anterior representam a rua Saffron Hill, uma antiga ala do bairro de Holborn no Borborneo, no canto sudeste do centro de Londres. Ela se tornou particularmente conhecida por conta do romance Oliver Twist, 1837, de Charles Dickens, descrito como o lugar mais sujo e miserável que ele tinha visto. A rua era estreita e úmida e o ar, carregado de miasmas fétidos. Havia um grande número de lojas pequenas onde as crianças berravam apesar da hora adiantada da noite. Os únicos lugares que pareciam prosperar eram as tavernas. Vielas e passagens estreitas deixavam ver algumas casas miseráveis, diante das quais homens e mulheres embriagados rolavam na lama da rua. E às vezes saíam com precaução desses antros indivíduos de cara sinistra, cujas intenções não pareciam ser louváveis nem tranquilizadoras. Dickens, 2002. Em 1903. Charles Buffy publicou Life and Labor of the People in London, de 1886 a 1903. Vida e ocupação das pessoas em Londres, em que buscou mostrar graficamente as diferentes classes sociais que coabitavam nos diversos bairros de Londres, distribuindo a população de acordo com o grau de pobreza. Com esse objetivo, ele mapeou as ruas da cidade, dando-lhes uma cor para o conjunto. Primeiro dourada e vermelha, para a classe média alta, 2 graus rosa, para a classe média com bom salário regular. Terceiro lilás, para os bairros onde conviviam classe média e classe trabalhadora. Quarto azul claro, para os pobres, considerando como tal aquelas famílias que ganhavam entre 18 e 20 shillings por semana. Quinto azul marinho, para os muito pobres, cronicamente necessitados. 6 graus preto, para aquelas pessoas que viviam na miséria mais abjeta. Bandidos e semicriminosos. Como Holborn, destacada no círculo. Como demonstra o mapa no slide anterior, cenários de miséria e vulnerabilidade habitacional não eram casos isolados, na Inglaterra industrial. Conforme relatórios sobre o estado sanitário das classes trabalhadoras e a situação de suas moradias, de 1838, destaca-se, sobre King Street e Snow Hill, que ali se encontram os mais pobres e mais sujos, os mais baixos e as mais mal ventiladas partes da cidade de Londres, habitadas principalmente pelas classes mais humildes dos irlandeses e pelos mais abandonados de ambos os sexos. West Street, Joss Court e Field Lane não são apenas famosos por sua condição imunda, mas também por serem redutos de prostitutas, batedores de carteira e ladrões. Todo tipo de vício floresce ali de forma assustadora. As ruas são estreitas e repletas de lixo das casas. Acima da cabeça penduram roupas esticadas nas janelas, excluindo não apenas ao ar livre, mas até mesmo muita luz do dia. Consequentemente, essas localidades estão sempre mal iluminadas. Pouco ventiladas, tornam-se fontes de geração de contágio, que não raramente tem sido encontrado espalhado por uma porção considerável de casos nas cidades. Febre, outras doenças epidêmicas, foram rastreadas diretamente nessas localidades como sua origem. Paul Jordan R. Lynch, M.D. 1838. A Revolução Industrial acarretou profundas mudanças socioeconômicas. Em termos urbanísticos, essas transformações se expressaram em um novo tipo de cidade, a industrial. Na Inglaterra, cidades como Manchester, Londres, Glasgow, Liverpool e Birmingham atingiram o ápice de seu desenvolvimento ao longo do século XIX. Com sua população quase que triplicando juntamente com seu crescimento desordenado, multiplicavam-se os bairros pobres. E os governos locais não conseguiam atender à nova demanda nem promover reformas do espaço urbano. Havia ruas sem calçamento, lixo por todos os cantos. As pessoas viviam apinhadas em espaços pequenos e insalubres.
Os chamados cortiços, situação favorável para a disseminação de doenças, com epidemias frequentes de cólera e tifo. Igualmente, esse inchaço urbano decorrente do crescimento desordenado aprofundou as desigualdades sociais entre ricos e pobres. A pobreza e a miséria nos bairros operários, agravada pelo desemprego, promoviam inúmeros problemas sociais, como a violência urbana, a criminalidade, a mendicância, o alcoolismo e a prostituição. Os aprimoramentos na energia hidráulica, na engenharia química e na metalurgia proporcionaram a produção de ferramentas mecanizadas que, por sua vez, permitiram a mecanização da manufatura e da agricultura no interior da Inglaterra. Dessa forma, a necessidade de mão de obra rural para o processamento manual de produtos e para a produção agrícola reduziu drasticamente, deixando uma gigantesca massa trabalhadora do campo desempregada. Essa população foi forçada a emigrar para os grandes centros em busca de trabalho. O sistema fabril impulsionou outras mudanças, como a ampliação e a expansão de outras produções, diversificando o setor de serviços, sobretudo o comércio. Em um ciclo retroalimentado, eles migraram para a cidade industrial, que precisava de pessoas para trabalhar nas fábricas, nos armazéns, nas estações férreas e nos portos. Então, aqui o percentual da população agrícola na produção ativa, período de 1820 a 1910. Tá? Então, o local aqui em que você teve uma redução considerável até 1910 foi a Grã-Bretanha, né? Todos os países aqui, França, Alemanha, Estados Unidos, acompanharam isso, mas foi bem mais acentuado aqui na Grã-Bretanha. Vamos avançar aqui. Então, ainda em foco no conteúdo. Foco no conteúdo. As formas e as relações de trabalho tradicionais também passaram por profundas mudanças. O trabalho, apressado e incessante nas fábricas, acelerou o ritmo de vida dos habitantes das cidades industriais. Nas cidades, eles tinham que se adaptar a um novo modo de vida, que lhes impunha a necessidade constante de dinheiro para comprar bens primários, como alimentos e roupas, e pagar aluguéis e serviços básicos, saúde e transporte. As relações de reciprocidade, predominantes nas comunidades rurais, foram substituídas, nos meios urbanos, pela impessoalidade e pelo individualismo. Leia o trecho de uma observação de Alexis de Tocqueville sobre as fábricas da cidade de Manchester, na Inglaterra, em 1835. Desta vala imunda a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo todo. Deste esgoto imundo jorra ouro puro. Aqui a humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento e sua maior brutalidade. Aqui a civilização faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um selvagem. Essa observação atesta o contraste entre... Então vamos lá. A modernidade das indústrias e a sujeira das fumaças tóxicas? Não, então não tem nada a ver. A reduzida produção industrial e a ampla produção manufatureira? Também não. O aumento das riquezas e o crescimento da pobreza. Então é essa dicotomia aí que é apontada no texto. E por último, a carência da população e os altos salários. Né? Não é compatível com a carência da população e altos salários. Então é contraditório isso. Então seria essa opção, aumento das riquezas e o crescimento da pobreza. Passando aqui adiante, ó, é justamente o que está destacado. Aqui a gente tem um trecho de um vídeo, mas vou até pegar aqui esse link e transformar num QR Code para vocês. Então segue aqui o QR Code, vocês podem utilizar para acessar o vídeo. Adiante aqui com o material. Na prática, leia com atenção os trechos da obra A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, 1845, de Friedrich Engels. Todas as grandes cidades têm um ou vários bairros de má fama onde se concentra a classe operária.
É certo ser frequente a miséria abrigar-se em vielas escondidas, embora próximas aos palácios dos ricos, mas, em geral, é-lhe designada uma área à parte, na qual, longe do olhar das classes mais afortunadas, deve safar-se, bem ou mal, sozinha. Na Inglaterra, esses bairros de má fama se estruturam mais ou menos da mesma forma que em todas as cidades. As piores casas na parte mais feia da cidade, quase sempre, uma longa fila de construções de tijolos, de 1 ou 2 andares, eventualmente com porões habitados e em geral dispostas de maneira irregular. Essas pequenas casas de 3 ou 4 cômodos e cozinha chamam-se cottages e normalmente constituem em toda a Inglaterra, exceto em alguns bairros de Londres, a habitação da classe operária. Habitualmente, as ruas não são planas nem calçadas, são sujas, tomadas por detritos vegetais e animais, sem esgotos ou canais de escoamento, cheias de charcos estagnados e fétidos. A ventilação na área é precária, dada a estrutura irregular do bairro e, como nesses espaços restritos vivem muitas pessoas, é fácil imaginar a qualidade do ar que se respira nessas zonas operárias, onde, ademais, quando faz bom tempo, as ruas servem aos varais que, estendidos de uma casa a outra, são usados para secar a roupa. Engels, 2010. Na prática. Engels também descreveu uma síntese detalhada da rotina dos camponeses antes da primeira Revolução Industrial. É verdade que era um pobre camponês, que lavrava a terra com pouco cuidado e sem grande proveito, mas não era um proletário. Tinha, como dizem os ingleses, um pé na sua terra-pátria. Possuía uma habitação e situava-se num escalão social acima do moderno operário inglês. Assim, os trabalhadores sobreviviam suportavelmente e levavam uma vida honesta e tranquila, piedosa e honrada. Sua situação material era bem superior à de seus sucessores. Não precisavam matar-se de trabalhar, não faziam mais do que desejavam e, no entanto, ganhavam para cobrir suas necessidades e dispunham de tempo para um trabalho sadio em seu jardim ou em seu campo. Trabalho que para eles era uma forma de descanso, e podiam, ainda, participar com seus vizinhos de passatempos e distrações, jogos que contribuíam para a manutenção de sua saúde e para o revigoramento de seu corpo. Em sua maioria, eram pessoas de compleição robusta, fisicamente em pouco ou nada diversas de seus vizinhos camponeos. Seus filhos cresciam respirando o ar puro do campo e, se tinham de ajudar os pais, faziam-no ocasionalmente, jamais numa jornada de trabalho de 8 ou 12 horas. Engels, 2010. Bom, então aqui na observação a gente tem, em 1841 a expectativa de vida da classe trabalhadora na Inglaterra era de apenas 26,6 anos e 57% das crianças morriam antes do 5º ano de vida. Os legumes eram muito caros e a população subsistia apenas com pão, batata e ocasionalmente alguma variedade de carne. Então percebam que as condições de vida e da classe trabalhadora dentro do processo da primeira Revolução Industrial era extremamente crítica, tá? Mas vamos adiante aqui com o material. Na prática. Destaque. Observe com atenção a ilustração ao lado de Gustave Doré, 1856. Seven Dials é um entroncamento rodoviário e de bairros no distrito de Saint-Gilles, em Londres. No século XIX, estava entre as favelas mais notórias da metrópole. A área foi descrita por Charles Dickens, 2009, em 1835, como feita de ruas e pátios que se lançam em todas as direções, até se perderem no vapor insalubre que paira sobre os telhados e torna a perspectiva suja, incerta e confinada. Acima, o Seven Dials de nossos dias. Vocês podem observar a distinção do mesmo local retratado em diferentes épocas.